Vamos lá, bom dia pessoal. Vamos dar início novamente à disciplina de desenho mecânico, turma de segunda-feira de manhã, hoje dia 13 de abril. E nossa aula de hoje contemplará atividades relacionadas a desenvolvimento de um componente, com as fundamentações do desenho técnico mecânico, assunto da nossa disciplina. E para dar início, somente informar, todo o material está disponível aqui no Unifor Online, dentro da aba de material didático da nossa disciplina. Então, são 3 arquivos que a gente vai discutir agora na nossa disciplina e com ele gerar uma atividade, dará início a uma atividade como caráter avaliativo e que faz parte da pontuação para a nossa avaliação da primeira AV. Já explico para vocês. Vamos focar aqui a nossa apresentação. Então, está aparecendo para vocês aí a nossa apresentação de hoje. Lembrando, esse material está no Unifor Online. Projeto de uma dobradiça. Pode parecer simples, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Se na sua casa tem uma porta, um armário, provavelmente ela é articulada através de um elemento desse, um componente desse. Não que ele seja um elemento de máquina, mas ele é um elemento muito corriqueiro no nosso dia a dia, nos nossos elementos. Toda vez que a gente passa por uma porta, esse componente está trabalhando em prol do funcionamento dela, tá? Então, antes de a gente começar a falar sobre ferramenta, sobre a dobradiça, eu queria falar um pouco com vocês sobre o desenho do conjunto, né? As últimas aulas a gente trabalhou lá o rodízio, aquela montagem dele. Fizemos uma montagem convencional, fizemos uma montagem usando elementos de fixação mecânica, né? E hoje ainda dá o mesmo intuito lá de desenho, de componentes. Nós vamos trabalhar a parte de um desenho de um outro conjunto, no caso uma dobradiça. O desenho de conjunto é o desenho de uma máquina, dispositivo ou estrutura, né? Com suas partes montadas, ou seja, previamente posicionadas e referenciadas conforme os graus de liberdade. As peças são representadas na mesma posição que ocupam o conjunto mecânico, ou seja, toda a montagem ela é feita conforme a montagem correta do elemento, tá? Eu não tenho uma montagem diferente do que do vida real, de funcionamento dele. Mesma coisa com as restrições de movimentação. Então, uma dobradiça, por exemplo, muitos de vocês devem conhecer, ela, dependendo da montagem dela, é o que permite a flexão dela, né? A movimentação dela, ela se locomover, abrir ou fechar. Então, ou seja, uma dobradiça, ela tem restrições específicas de posicionamento, que é justamente isso que a gente quer dizer como representadas na mesma posição que ocupam o conjunto e com as limitâncias de movimento conforme o conjunto. Aí o conjunto que você deve observar na aula de hoje é justamente a dobradiça, que a gente vai discutir aí com vocês, ok? Primeiramente, tecnicamente, vamos falar aqui da dobradiça é um dispositivo mecânico que conecta objetos permitindo a articulação entre eles. Então, eu vou só fugir aqui um pouquinho, voltar aqui para o vídeo só para aumentar para vocês. Ó. Uma dobradiça nada mais é do que 2 abas ligadas por um eixo, né? Você tem a fixação de um lado de um componente, do outro lado de outro componente distinto. Um deles está referenciado, travado, preso na parede, por exemplo, batente de uma porta, e o outro ele é articulado. Então, se você observar aí nas portas da sua casa, na porta do seu carro, existem elementos de articulação. Como esse elemento, logicamente, pode haver uma variação geométrica, né, dele, tá? Dependendo da aplicação. E aí ele faz a articulação do conjunto. Então, ele é uma ferramenta de articulação, ok? Aqui na nossa apresentação, professor, mostra justamente isso, né? Geralmente fabricados em metal, aço ou latão, mas também podem ser de alumínio, plástico, tem várias formas, né? São constituídos por 2 peças, cada uma delas ligada por um objeto, ligadas a um objeto, desculpa, né? Então eu coloquei o exemplo da porta e do batente,
unidas por um eixo que permitirá a articulação. Então, tem um elemento cilíndrico aqui no centro, né, ó, que permite a articulação da mesma. Tá? Para que a gente tenha algumas fotos em função de material de composição, geometria, forma construtiva. Você tem aqui uma dobradiça convencional, essa que a gente está discutindo hoje. Temos aqui uma de plástico aplicada a outras finalidades. E temos aqui uma dobradiça articulada também, que tem um princípio aqui de travamento e de amortecimento do tocamento. Geralmente você vê ela em armários, guarda-roupas, né? Armários de cozinha. Então você vê esse modelo também de dobradiça. É uma infinidade de modelos. Isso são criações de cada pessoa. Tem pessoas que desenvolvem esses elementos, projetistas, desenhistas, engenheiros. E cada um tem a sua finalidade ou porquê. Ok? Desde seja ajuste, seja montagem. E a partir dessa proposta, desse elemento apresentado, nós colocamos aí uma proposta de atividade, está disponível no fórum online. Então, quando você clicar aqui no link, vai abrir aí para a gente esse elemento. Está abrindo aí para vocês. Pronto. Vai estar disponível lá este documento. Deixa eu só diminuir aqui o zoom dele. Então, o que você pode observar nesse documento? Vamos dar uma analisada nele aí rapidinho. Aqui nós temos o desenho técnico previamente feito de uma dobradiça. Tá? Então, você vai ver aqui uma aba e você vai ver aqui o eixo. Então, a aba está representada em duas vistas. Então, a gente consegue ver aqui a geometria dela, né? A parte de união através das guias. Temos aqui uma vista dela montada. Temos aqui uma vista dela aplicada. Tá? É diferente a montagem e a aplicação. Então, aqui na aplicação, por exemplo, você tem aqui como se fosse a região de madeira aqui, como se fosse a porta ou batente, né? Então, o item 3 aqui, ó, porta, né? 2 unidades. Temos aqui a nossa dobradiça, se você observar aqui, ó, é o elemento 1, é a aba da dobradiça, são dois componentes, eles são similares dos dois lados, eles se encaixam. Não são peças fisicamente distintas, mas tecnicamente, geometricamente iguais, tá? Então, basta você desenhar uma, conforme você faz a montagem, tem as duas. E, número 2 aqui, pino da dobradiça. O pino é justamente o que faz a articulação do elemento. Essa articulação é feita por esse pino. Se vocês observarem aí, esse pino, ele está representado geometricamente e dimensionalmente, mas sem valores. E aí entra a primeira atividade avaliativa da V1 de vocês, que é justamente em cima desta proposta. Vamos voltar aqui só na apresentação. Então, o que a gente pede aqui para vocês? Desenvolva o desenho dos componentes da dobradiça em função do software, né? Preencha a tabela com as dimensões do item número 2, ou seja, lá do pino, né, da dobradiça. E, por fim, realize a montagem. Então, vocês vão observar lá que vocês têm o dimensionamento da aba. Temos a geometria, mas não temos os valores das dimensões do pino. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão analisar, em função dos elementos que trabalham em conjunto, são duas abas e um pino, conforme a montagem deles, quais seriam as dimensões do pino. Vocês vão ver essas dimensões, vocês vão determinar essas dimensões e vão preencher nas tabelas aqui, ó. Então, x1 é esse comprimento dele, ó. x2 é a altura aqui, ó, do chanfro. x3 é a altura dessa pequena aba que ele tem. O raio é a curvatura do abaulado aqui da cabeça dele, né? O ângulo é o ângulo do chanfro aqui embaixo. Diâmetro X é o diâmetro da cabeça do pino.
E o diâmetro Y aqui é o diâmetro do corpo do pino. Tá? Quando vocês fizerem essa montagem, tem lá no material didático também para vocês, a montagem dele em PDF 3D, para facilitar a visualização. Tá? Então você consegue ver aí geometricamente como ele é feito, como ele se encaixa. Você vai imaginar aí quais são as articulações, quais são as possibilidades, né, de montagem do mesmo. Deixa eu abrir aqui. Então você vai conseguir observar aí quais são, qual é o posicionamento, quais são os elementos de ligação, como ele fica lá. Ok? Apareceu só um link aí que ele está puxando. Pronto, vai voltar. E aí surge a sequência da atividade. Então vamos lá. Salve os 3 arquivos. Quais são os 3 arquivos? Você vai desenhar primeiramente uma aba, você vai desenhar o seu pino e você vai realizar a montagem dele. Ou seja, são 3 componentes. Salvando esses 3 componentes, né? Dobradiça, a aba, o pino e a montagem. Um minuto. Pronto aqui. Envie os 3 para mim por meio da ferramenta do Unifor Online e vocês têm um prazo de 48 horas para fazer isso. Se você observar, 48 horas é exatamente o prazo da nossa próxima aula. Então, até a próxima aula, vocês têm que enviar isso pelo Unifor Online. A partir da próxima aula, estará fechada a janela lá de envio. Como fonte avaliativa, o desenvolvimento do desenho, você desenhar apenas a aba, tem uma pontuação de 15% do valor da nota. O desenvolvimento do desenho do componente, ou seja, do pino, você desenhar o pino, também contempla 15% da nota. Você colocar um correto dimensionamento do pino da dobradiça preencher a tabela, corresponde a 20% da nota. E a montagem dela corresponde a 50% do elemento. Quando a gente fala da montagem, o que a gente está dizendo em relação à montagem? É você apresentar os elementos desenhados separadamente, conforme a gente está mostrando aí. Então, eu tenho o desenho de uma aba. Tá? Vou ter o desenho de um pino. E vamos ter a montagem do mesmo. Tá? Então, você vai ter lá a sua aba, o seu dobradiça articulada. Quando você olha ele aqui, você consegue observar os graus de liberdade aí, quais são as restrições de posicionamento, né? Para o correto funcionamento dela. Ok? Então, isso aí está lá para você desenvolver. Só voltar a nossa apresentação. Então, aqui tem a ponderação de pontuação para cada item. 15% para a aba, 15% para o pino, 20% para a geometria do pino, dimensional, aquela tabela preenchida, e 50% para a montagem. Caso você não tenha o software, não tem o software instalado, não tem problema, você vai desenvolver essa atividade à mão livre, tá? Respeitando todas as normativas de desenho técnico, ou seja, você vai colocar o seu elemento nas vistas, né? Vai fazer também os 3 itens, você vai então desenhar à mão livre a aba, o pino e a montagem. Tá? Essa atividade tem caráter avaliativo e contempla uma das notas que compõem a V1. Essa atividade vale 25% da nossa nota de AV1. Tá? Então, ela não é a única atividade, haverão outras, mas só que essa atividade contempla 25%.
a falta de algum arquivo, você envia para a gente lá dentro do Informa Online. Aí você manda a aba e a montagem, não manda o pino, ele não vai abrir. Ou seja, a montagem ela não vai ter como ser avaliada, como ser observada. Consequência disso, acarretará na perda da pontuação desse item. Se você mandar lá a aba e a montagem, sem o pino, eu não vou conseguir abrir a montagem. Então, consequentemente, sua avaliação vai ser somente em cima da aba. Ok? A atividade ela é individual. E se apresentar montagens com muita similaridade, quando a gente fala similaridade, a dimensional existe. A gente sabe que tem que ter, respeitar uma dimensão para poder funcionar dentro do sistema. Mas a forma de montagem, a forma das ações dentro do software, se a gente vê que tem algumas das ferramentas, algumas atividades com muita similaridade, as duas serão anuladas. Ok? O trabalho é individual. Então, eu vou deixar à disposição para vocês esse material dentro do Uniform Online. Ele já está lá disponível para a gente, para a visualização, né? Só voltando aqui na aba. Então, se vocês observarem lá dentro do Uniform Online, vocês já tem o roteiro da atividade, que é justamente esta folha, demonstrando lá todos os elementos, todas as geometrias e dimensões. Vocês têm lá a montagem dela em PDF 3D para qualquer dúvida poder visualizar, tá? Como é o funcionamento dela. E tem também esta apresentação da aula que a gente discutiu hoje, que fala dos critérios de avaliação, como que são as regras da atividade, ok? E aí, o intuito de vocês é realizar a montagem da dobradiça e nos enviar através da ferramenta de trabalho, que estará disponível dentro de instantes, dentro do Uniform Online, ok? Para quem não sabe ou nunca trabalhou, a ferramenta de trabalho é justamente na aba aqui de segunda-feira, você clica aqui em trabalho, ó, e aí vai estar aberto para vocês dar uma atividade, onde vocês vão realizar a entrega. Então, quando vocês abrirem a entrega, vocês anexam os componentes, colocam uma mensagem ou não e enviam que eu recebo aqui, sem problema algum. Ok, pessoal? Deu para entender a atividade de hoje? O tempo restante da aula vai ficar à disposição de vocês para começar a dar início a essa atividade, começar a desenvolvê-la. Não deixem para a última hora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fórum Online, Torpedo, grupo de WhatsApp aqui que a gente conversa, tá? Então comecem a desenvolver a sua atividade. Quem não tem, lembrando, quem não tem software, faz o trabalho à mão livre, não tem problema. Como envio à mão livre? Você vai fazer o seu desenho, vai bater uma foto dele, uma foto decente, como se você fosse postar no seu feed. Você vai lá trabalhar uma foto bacana, com região iluminada, papel limpo, e nos envia a foto da sua atividade feita à mão livre. Ok? Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Oi. então, o senhor vai disponibilizar agora, aí a gente vai ter até O início da próxima aula. Pronto. Só que aí, no caso, as medidas, no caso, as cotas do elemento, Certo. isso já não vai ter no especificado? Não tem do pino. A do pino, né? Só Tá olha aí pela folha, você vai observar que você tem as dimensões da aba. Ela já está montada. A aba, ela se encaixa dos dois lados. É um único componente que, quando você montou postamente, eles se encaixam, né? Se você observar as dobradiças, elas são feitas geralmente assim. E aí esse pinozinho, para você colocar a dimensão dele, basta você olhar o desenho da aba e ver onde ele se encaixa. Aí você vai ver quais são as dimensões dos elementos que ele vai ter que encaixar. E aí você vê. Tá ok. Tranquilo? Professor, Oi. mas é tipo assim, quando eu for dar a ideia da dimensão do pino, Certo. mas eu sei que na vida real, tipo, um exemplo, digamos que tem um espaço ali de, sei lá, 10 milímetros. 10 milímetros. Só que o pino não pode ter esse espaço porque ele vai ficar muito apertado, né? Tem que ser tipo 9 e tanto. Aí eu posso botar assim? Pode. Por isso que a gente fala que existem variações do projeto, né? Nem todo mundo vai ter o mesmo dimensionamento, a mesma caracterização, a mesma forma de montagem. Entendeu? Tá certo. Tranquilo? Tá bom. Maravilha. Ei, professor, o desenho em mão livre
A pessoa faz as 3 dimensões As da vistas. montagem? Isso, faz as vistas necessárias que você achar necessário para demonstrar o seu elemento, né? Aí lá você vai colocar as dimensões dele. Mas é da montagem, né, professor? Depois que eu faço a montagem das peças, eu coloco as 3 vistas, né? Acho que só 2 basta, né? Você vai avaliar aí com calma, você vê que talvez não tenha necessidade de uma terceira vista. Eu acho que 2 vistas você consegue representar lá a sua montagem. Tranquilo? Deu para entender, Roberto? Deu sim, professor. Beleza. Professor, a gente precisa enviar as medidas que a gente usou ou só a Vocês montagem vão mesmo? preencher a tabela aí, ó. Tem uma folhazinha aí que tem uma tabela. Tá bem. Entendeu? Vocês vão me responder também lá em função dessas tabelas aí. Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. vai ter medidas que vão ter valores, vai ter vários valores, não? Isso, valores distintos. Ok. Tranquilo? Pessoal, pensem com calma, não se assustem de início. Sentem com calma, leiam, avaliem, olhem a montagem, tentem entender o que está expresso lá nos desenhos. Você vai ver que é simples, não é difícil. Uma dobradiça dessa tem disponível na casa de vocês, ou próximo da casa de vocês. Qualquer porta, eu acredito que tem um elemento desse. Não com a mesma geometria, a mesma similaridade. Isso aí varia de fabricante para fabricante. Mas o princípio de funcionamento, os componentes, você consegue ver em uma. Ok? Que nem perguntaram para a gente aí sobre, acho que foi o Isaac, não sei, perguntou para a gente a questão de dimensão do pino. Se você olhar lá onde ele é encaixado, geralmente a geometria, ela não é fechada, né? Ela é uma aba aqui, ó, se vocês olharem na tela, deixa eu só deixar meu ponteiro aqui colorido, acho que vai facilitar para vocês visualizarem. Aqui, ó, a região onde ela encaixa, ó, se vocês observarem, ela é como se fosse uma presilha, né? Ela não é fechada, ela não é um furo fechado. Então, dependendo da geometria do seu pino, ele cede um pouco mais, um pouco menos, né? Ele trabalha como se fosse um efeito mola ali de fixação. Entendeu? Quando vocês observarem as dobradiças aí, essa que eu tô aqui na mão vai ser difícil eu mostrar para vocês. Não sei se a resolução vai mostrar. Mas é a mesma geometria que a gente mostra aí. Ele não é fechado, né? Ele tem aqui uma aba que se permite, né? Uma flexibilidade ali para funcionamento. Tanto que se você pegar uma dobradiça nessa nova, ela tem uma certa resistência aqui, ó. Se eu dobrar ela aqui assim, ó, ela não cai, né, ó. Porque ela tem ainda uma resistência mecânica, essa aqui é nova. Se eu pegar uma mais antiga, você vai ver que se colocar ela nessa posição, ela já cai. Se você balançar aqui, ele fica balançando, né? Porque ela já está mais gasta, né? Ela já está mais desgastada, ela já está amaciada, como a gente fala, né? Ok? Tranquilo? A mão livre, professor, é só na folha Office, é? Isso. Aí você vai lá usar o tamanho da sua folha, né? Para deixar o desenho legível, para você poder colocar as cotas, onde você desenhar umas vistas muito pequenas que vai dificultar até mesmo para você entender e para você desenhar. Então, otimize o papel, pode usar espaços maiores, você faz uma folha, vocês não vão ter papel A4 milimetrado, não tem problema, faça um ofício normal, só não faça uma folha de caderno, por favor. Faça uma folha normal, coloque as vistas corretamente, pense, vocês estão apresentando um desenho técnico de um projeto. Então, você tem que se comunicar claramente com ele, como se você tivesse que levar essa informação para outra pessoa, para outra equipe, ok? Professor, Oi. você vai disponibilizar o trabalho agora? Já estou colocando o material, já está no material didático, as apresentações, isso aqui tudo, ó, né? Uhum. O que eu vou abrir ainda para vocês é só a aba de entrega, mas o material, ó, ele já está no fórum online lá, atividades 15 aqui, ó, essas 3 aqui, que é a apresentação do PowerPoint, essa folha do desenho técnico e a dobradiça no PDF 3D, para vocês poderem visualizar. Já está lá no material didático. Tá ok. O que eu vou abrir é só a aba aqui, ó, para a gente poder realizar a entrega. Tranquilo? O material já está lá. Certo. Oi. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, trabalhem com consciência, tenham calma, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou encerrar a nossa videoconferência, mas estou à disposição lá nos grupos, por Torpedo, para qualquer esclarecimento,
ok? Pessoal, bom trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza?